Vai começar a semana 2 da pré-temporada e eu já tô aqui pra dar a cara e tentar fazer palpite que, claro, vai sair pela culatra, você vai me ofender, mas a gente tá aqui pra discutir futebol americano. Afinal, a temporada está voltando, tá muito pertinho, já menos de um mês. A gente já vai estar aqui até desiludido, em certa forma, com os nossos times, mas tem alguma galera que eu tô achando que vai dar aquela empolgada. Então vamos lá, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva, compartilhe. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, grupo no Telegram, tem liga de fantasy, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, vou começar convidando vocês, lembrando que hoje é dia 20, enquanto esse vídeo está saindo aqui, né, originalmente, não sei se você está assistindo já no dia 20, mas é o prazo final para você se inscrever na Liga de Fantasy do pessoal do Toque Passa, tá? Tem lá o nosso grupo, tem na aba Posts um linkzinho para você preencher um formulário, aí coloca o nome, se você quer disputar, qual que é o seu nível de disputa. E aí a gente vai entrar, separar as ligas, tô contando com a colaboração da galera, o pessoal tá organizando aqui, porque eu sou completamente desorganizado, aliás, estou muito desorganizado. Quem é muito organizado, e eu vou passar a dica para quem gosta de fantasy, né, parceiraço aqui do canal, aqui ó, vou chamar vocês para a Superliga de Fantasy, tá? Estou mais uma vez disputando a Liga das Estrelas, como se eu fosse uma estrela, mas estou participando desta liga e fica aí a dica para vocês porque é totalmente grátis. Então, se você quer se divertir, é legal porque traz uma coisinha, mas você sabe do que eu tô falando, né? Traz aquela emoção para você acompanhar mais, assim, próximo o jogo, porque aí você fica focado. Bom isso aqui, Fantasy é muito melhor, tem um anel espetacular para o campeão, ranking por prateleiras, tá? Então, se você é mais avançado, se você, né, para equilibrar a competitividade, os caras fazem um trabalho muito legal mesmo. Para quem quer começar também é bom demais, porque eles também têm podcasts, têm conteúdos, têm dicas para você fazer o fantasy. E é uma das coisas muito legais de acompanhar a NFL é jogando ligas de fantasy, sem sombra de dúvida. Então, vá lá, conheça a Superliga de Fantasy aqui embaixo na descrição. Tem o link, várias ligas que são conectadas aqui, é um formato diferente no Brasil. Ranking, fases especiais, é bem legal mesmo. E eu estou indicando sem ganhar nada, tá? Indicando porque é legal e porque eu participo. Tô aqui com a camisa dos caras, porque é muito boa a Superliga de Fantasy. Estarei mais uma vez na Liga das Estrelas. Olha só que cara cheio de garbo e elegância, tá? Deixa eu voltar só pra mim aqui, porque a gente tem que falar dos jogos de hoje. Nós temos a semana 2 começando hoje da pré-temporada, 2 partidas às 9 da noite de Brasília, transmissão da Sport TV 2, GETV e, claro, do DAZN, dazone.com/belata, tá? Se for assim. Cara, veja também porque o DAZN tá colocando o Game Pass gratuito, tá? Nesse período de pré-temporada, dá uma conferida, vê como é que funciona, muito bom. Teremos Las Vegas Raiders e o Houston Texans, o jogo em Houston nesta quinta-feira a partir das 9 da noite de Brasília, e mais tarde, a partir das 11 da noite de Brasília, tem San Francisco 49ers e Chargers. Essa aqui é só a transmissão da NFL Network, né? Legal, cara, vale a pena assistir, dá para assistir uns Raiders para ver um pouquinho mais do Fernando Mendonça, né? Equipe do Houston, não sei quem que ele vai colocar de titular ali, quem que vai jogar, mas sempre dá para ter uma ideia. E Las Vegas vale a pena porque é Fernando Mendonça, pick número 1 do draft, deve ter tempo de campo, porque é isso, ele tem que ter tempo na pré-temporada, não é na temporada regular o momento para ele jogar ainda, passou uma boa impressão no primeiro jogo e agora a gente quer ver um pouquinho mais, então vale a dica. San Francisco 49ers e Chargers é um jogo dos lesionados, para ver quem que vai se lesionar mais, né? São times que adoram perder jogadores por lesões. Durante o treinamento coletivo, né, conjunto das equipes, já teve 3 caras dos Chargers machucados, o pessoal até brincou comigo. E aí, vai desacreditar da subestação? Só que o treino estava acontecendo em Los Angeles, não era em São Francisco. Então será que o San Francisco 49ers leva a subestação consigo? Aí sim faz sentido a gente entender um pouquinho das lesões. Mas fica aí, já falei demais aqui desses jogos. Quero passar por notícias, tá? Antes da gente passar para o restante do conteúdo, vamos lá aqui, ó. As notícias, vou começar com o A.J. Brown falando nessa reunião, nesse reencontro com a equipe dos Eagles. Os Patriots estão fazendo treino em conjunto com a equipe do Philadelphia Eagles, vão se enfrentar no domingo, né? O jogo lá em Foxborough.
E aí ele falou que não se encontrou ainda com o Hurts. Tem toda essa crítica. Ele até falou assim, pô, vocês ficam pegando essas coisas pra trazer notícia negativa. Vamos deixar as coisas boas, vamos falar de coisa boa, vamos falar de iogurteira top term. Mas ele tenta dar aquela desviada ali no papo. E assim, galera, deixa pra trás, já foi, é normal, ele queria sair, não tem um bom relacionamento, acho que acontece com todo mundo. A torcida dos Eagles tá pegando no pé, a torcida dos Eagles é uma torcida que gosta também, a gente sabe como é uma torcida que é bem crítica, que é bem assim. Cara, segue a vida, né? Cada um toca o seu barco agora, sem problema nenhum. Saiu, águas passadas, tem um time muito forte, a equipe do Philadelphia Eagles ainda. E os Patriots vão tentar comemorar. Foi legal desse encontro. Aqui, ó, o pessoal comentou bastante sobre o confronto dele com o Kenny Mitchell. Porque foi, né, um wide receiver, um dos Patriots contra um cornerback complicadíssimo de se jogar. A conversa do The Athletic foi de que a torcida dos Eagles não ia gostar, mas ele foi muito bem, né? Que o Brown foi muito bem. Pegou 7 passes no 7 contra 7, então em vários lados, né? Uma hora com o Kenyon Mitchell, tem o Rick Woolen, teve uma hora que ele comentou aqui, deixa eu ver se já é aqui. Teve uma hora que o primeiro passe já foi na direção do Brown e o Mitchell conseguiu evitar a recepção. Aí ele brincou aqui e falou assim: o Kill, né? O Kenyon saiu aí, se livrou com um holding. Né, falou que seria falta nele, mas aí ele deu risada e brincou, falou assim, eu venci, ele veio por trás e conseguiu continuar e eu não consegui terminar a jogada, né? Não consegui colocar minha mão ali na bola rápido o suficiente, né? Falou isso aqui em mim, eu errei nesse ponto, mas ele tinha vencido na rota. É legal, é bom você ver treinamentos em que tem essa camaradagem, entendimento de que todo mundo aqui está brigando por posição, que está buscando um espaço, mas o que vale mesmo é a partir de setembro. Jogadores titulares geralmente têm esse entendimento a mais. Brigas acontecem, na maioria das vezes, entre reservas ou então caras que não estão tão bem conectados assim ainda com o time, né? Rolou lá o problema na equipe do Kansas City Chiefs, discussão. Cara, normal, ou você briga com alguém que tá chegando no time, que chega com um ímpeto a mais, você não tá nessa mesma pegada ainda. Ontem rolaram muitas brigas em Cowboys e Saints, tá? Treinamentos conjuntos aqui. E, cara, cada imagem que foi absurdo. E até o The Athletic coloca lá que os Cowboys geralmente não colocam os seus jogadores titulares para jogar os jogos de pré-temporada. Eles analisam, eles observam sempre esses jogadores nos treinamentos. E não deu. Ontem no treino não dava para ver nada, porque foram, cara, muitas e muitas brigas. Toda hora, 8 brigas, tá? Em 2 horas de treinamento. 8 brigas. Tem algumas imagens aqui, ó. Deixa eu colocar. Primeiro o Schottenheimer também falando, né? Que nesse momento ele estava comandando aqui um clube de luta, né? É isso. Foi essa a sensação. 8 brigas em 2 horas. Cenas maravilhosas, olha isso. Tá? Dando crédito aqui pro Nick Harris que colocou. Mas olha isso, cara. E aí, um puxa aí, o outro empurra aqui, aí começa essa loucura, fica essa confusão completa. O pau comendo solto, né? Olha aqui, olha isso. E tem aquela famosa imbecilidade que é no soco na cara de um jogador que está usando capacete. Isso pra mim é meus parabéns, eu sempre olho a NFL, a temporada mesmo. Sempre tem alguém que vai lá e dá um soco na cara de alguém que está usando um capacete. Meu amigo, para que você faz isso? Você quer quebrar sua mão? Você quer, né? Qual que é a... Mas tá aí, então muitas confusões. Vão lá no @NickHarrisFWST, que tem os vídeos muito bons. Bom conteúdo de entretenimento para nós, mas eu entendo o Schottenheimer. Complicado, os times não conseguem trabalhar desse jeito, você fica com medo de colocar os seus titulares, né, para acabar se envolvendo em uma briga a mais, não tem porquê, você quer evitar lesões. Falar em lesões, aqui, né, dos próprios Saints, o Alvin Kamara, então, tá fora por pelo menos um mês, tá? Tem uma torção aqui no MCL, no ligamento medial colateral lateral do joelho, do ligamento, aliás,
e tá fora por um tempinho. A idade vai chegando, cara. Não adianta, né? Não tem como aqui. Então, não deve estar à disposição para o jogo contra o Detroit Lions na abertura da temporada. Vai jogar com um contrato reestruturado, né? 6 milhões de dólares, a chance de ganhar até 8 milhões e meio, mas ele tinha aí, abriu mão de 3 milhões do salário base aqui, renegociando o seu contrato, mas já começa fora. O time assinou com o Travis Etienne, contrato de 4 anos, vai ter muito mais espaço. Nona temporada, 31 anos para um running back, isso é pesado. Olha, ó, líder em jardas, né, na carreira aqui, ó, 7.250 jardas corridas na carreira, 61 touchdowns. Então, é bastante carga. Tá fora o Alvin Kamara por pelo menos um mês com um problema no ligamento do colateral medial do joelho, o Alvin Kamara. Nos Texans, Jaden Riggins tá fora da temporada. Aquelas notícias tristes que a gente sempre fica preocupado, né? Porque os Texans perdem aqui o Jaden Riggins. ACL, cara, é muito treinamento conjunto, né? Hoje joga a equipe dos Texans e você leva o cara, é uma escolha de segunda rodada, você tá apostando nele, você precisa contar com toda a ajuda possível de wide receivers para o seu quarterback que tem problemas. Você começa a fazer um planejamento e tudo vai pro buraco antes da temporada começar. Então eu lamento demais mesmo, lesões antes de começar a temporada. Lesão sempre é ruim, mas quando o cara não consegue nem começar, porque são aqueles 6 meses, acaba a temporada, ele vai para as férias, mas ele tá pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser minha preparação, qual que vai ser meu treinamento, o que eu vou imaginar, como é que vai ser o esquema, e não vai ser nada, né? Não vai ser absolutamente nada. Tá fora, então, mais um jogador. Quem mais nós temos notícia? O Tyler Warren também tem uma lesão na virilha, né? O tight end da equipe do Indianapolis Colts. Vai perder um tempinho. Não temos ainda informação de quanto tempo ele fica fora, mas vai... Aqui, ó, não deu detalhes, né? O Shane Steichen não deu detalhes sobre a severidade da lesão, mas vai tomar cuidado, porque virilha é um lugar chato, cara. Aquela lesão que você fala assim, pô, acho que dá para voltar. Você volta e aí trava, tem que reiniciar o processo inteiro. Virilha é um trabalhinho muito chato de fazer. O cara já tinha uma conexão aqui, falando do Daniel Jones, é outro time que precisa, todo mundo precisa, né? O tight end eu brinco que é o melhor amigo do quarterback, é uma válvula de escape, e perder um cara como o Tyler Warren não é nada fácil. O Tyler Warren que foi muito bem em sua temporada de calouro no ano passado, pick número 14 do draft do ano passado, 817 jardas, 4 touchdowns. O Tyler Warren, o jogador de Penn State, né, que é aquela discussão lá quem que era melhor, se era o Loveland ou se era o Tyler Warren, dois muito bons tight ends. Aqui, mais uma notícia, era o Seahawks adicionando ajuda para a sua secundária, perdeu gente e está aqui adicionando o Trevon Diggs, ex-Dallas Cowboys, passou pelo Green Bay Packers também e tá chegando lá, 27 anos. É um jogador divisivo, é aquele jogador que a gente fala assim, pô, muito bom, consegue interceptações, mas tem hora que é nas costas dele, as coisas passam completamente, né? 880 com ele. Pode adicionar, o ano passado ele não conseguiu nenhuma interceptação, primeira temporada da carreira dele que ele não consegue uma interceptação, no 6º ano dele da NFL, e aí pega um time que perdeu o Kobe Bryant, né, o safety, perdeu o Rick Woolen na free agency e agora tenta buscar reforços. Nós temos a história ainda do Terrion Arnold, né? Terrion Arnold que não assinou nada. Faz uma semana que a gente trouxe a informação, inclusive, todo mundo divulgou, né? Que o Seattle Seahawks chegou a um acordo com o Terrion Arnold, ele que foi dispensado da equipe dos Lions por várias acusações, tem sequestro, arma, um monte de coisa envolvida, e ainda não está nada assinado. Então ele meio que chegou a um acordo,
parecendo o Memphis Depay lá no Corinthians. Tá certo, mas não tá certo, vai chegar, não vai chegar, qual que vai ser a história. Então esse aqui é o problema, e aí até comentaram aqui no Hard Knocks, né, que o Schneider falando que teria provavelmente dispensado o Terrion Arnold depois das acusações. E por que tá contratando então? Isso aqui é uma das coisas mais absurdas para mim. Tá? O cara tá com um monte de acusação muito pesado, é coisa incrível mesmo, e você tá conversando com ele. Ah, ele pode ser colocado na exempt list, né? Que é a lista ali que o comissário coloca de jogador que está suspenso preventivamente. Então o cara não recebe salário, não pode fazer nada. E aí você tá indo atrás, cara. Ah, mas ele não foi condenado, não foi. Sim, mas o Detroit Lions podia ter usado essa mesma coisa. Olha, nós vamos esperar o devido processo legal, mas as acusações são pesadas. Então, do ponto de vista de marketing até, de relações públicas, fica pesado. Então, eu não sei, cara. Eu confesso a você que eu não consigo. Eu entendo que a NFL tem muito aquela coisa do talento supera qualquer questão, qualquer detalhe, né? Qualquer coisa fica para trás quando o jogador é talentoso. Mas, cara, é pesado demais, sabe? Não se sabe quando que o caso vai se encerrar. Ele vai aparecer na corte no dia 5 de outubro, né? Tem aqui as informações, estou dando uma checada nos detalhes todos do Terrion Arnold, mas ele não assinou o seu contrato ainda. É um cara difícil, né? Acusações que são muito pesadas, tá? Esse que é o grande ponto. O que mais que nós temos aqui? O Vita Vea assinando o contrato, fechando um acordo aqui de uma extensão de 1 ano para acabar o holding. O Vita Vea estava lá, tinha pedido para ser trocado no Tampa Bay Buccaneers. A gente sabe que geralmente é assim que funcionam as novelas, o cara pede para ser trocado só para dali na frente receber um dinheiro. Os outros times procuraram a equipe do Tampa Bay Buccaneers para fazer esse negócio e os Buccaneers falaram, não, nós não vamos trocar, nós não vamos abrir mão do Vita Vea, esse cara é nosso. Né? E de fato, vai ficar por lá ainda. Holding que ele tinha, assina esse contrato, uma extensão de 1 ano, que adiciona 6 milhões aos 18 milhões que ele tinha para receber em 2026, então totalizando 24 milhões, adicionando ainda 24 milhões para 2027. Então é um acordo de 30 milhões, né? Transforma 30 milhões em garantido. Ele pode ganhar efetivamente, ele coloca lá, né, 48 milhões em 2 anos, mas o time não deve cortá-lo no ano que vem, por isso ficaria. Né? Ele tem garantido 30 milhões, se ele não for cortado no ano que vem, são 48 milhões garantidos. Tá tudo certo com o Vita Vea, vai seguir lá na equipe do Tampa Bay Buccaneers, 31 anos. E aí eu juntei até com a notícia do Baker Mayfield. Falou que o Buccaneers vai chocar muita gente em 2026. Chocar muita gente. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele está falando que vai jogar muito bem, que eles vão começar, que eles vão mostrar. Eu até gostei disso aqui, ó. São os Bucks contra todo mundo, né? Sim, como todo mundo. A NFL não tem dentro da mesma equipe, você não joga em conjunto com outra equipe, não é Fórmula 1 que você poderia fazer um trabalho de equipe. Então é contra todo mundo, contra tudo e contra todos. Meteu aqui o Baker Mayfield e aí ele tava falando que vai chocar muita gente aqui, que ele tá empolgado para ir lá na primeira semana, que é contra os Bengals e mostrar tudo. Legal, é a motivação que tem que ser. Chocar pode ser positivamente, pode ser negativamente. Tampa Bay Buccaneers, para mim, ainda deveria ser a grande força dentro da sua divisão, da NFC Sul, porque nós temos uma equipe dos Saints que estão sonhando se vão conseguir, se o quarterback deles é aquilo lá mesmo. Tem o Carolina Panthers, que eu acho que vai brigar um pouco mais esse ano, porque me deu uma boa impressão. Né? Eu acho que o Young ganhou um pouquinho de empolgação e de ânimo ali, o trabalho está sendo bem feito na equipe do Carolina Panthers. E aí tem também a equipe do Atlanta Falcons, que tem esse problemaço de quarterback. Né? A gente não sabe quem vai ser o quarterback, se vai ser o Michael Penix, se vai ser o Tua Tagovailoa. Tá também reformulando, tem algumas dúvidas na defesa. Então, o Tampa Bay Buccaneers, para mim, deveria ser a potência, mas eu não vejo o time desse jeito. Então eu não sei que ponto que acha que o Baker Mayfield sobre chocar. Por falar nisso,
é o gancho que eu ia puxar para o vídeo hoje, né? Porque eu sempre pergunto assim, que time pode surpreender? Que time que pode acabar se destacando mais? Deixa eu voltar só para mim. Que time pode surpreender na temporada? Qual que vai ser a grande surpresa da NFL esse ano? Se eu soubesse, não seria surpresa, né? Tem alguns times que podem, e eu acho, a gente já fez um vídeo aqui, inclusive, falando sobre adequar expectativas. Surpresa pode ser várias coisas. Eu não posso chegar aqui e falar que os Rams vão ser uma surpresa, porque é um time que você espera. Rams, Broncos, Bills, Seahawks, são times que eu tô colocando lá em cima e tô acreditando que vão ser bom. Surpresa pode ser do lado positivo, pode ser do lado negativo. Por exemplo, adequando as expectativas. Eu acho que os Titans vão surpreender positivamente, que os Titans serão um time que vai conseguir trazer um detalhe ou outro, que vai conseguir fazer uma graça a mais, que vai conseguir mostrar alguma evolução com relação aos outros anos. Mas não é o suficiente para ir para os playoffs. Então eu não posso falar que esse aqui vai ser a grande surpresa. Vai ser um time que vai jogar bem. Pô, tá jogando bem, né? Surpreendentemente, do que vinha dos outros anos, tá jogando bem. Mas não vai chegar na pós-temporada, porque tá numa divisão complicada, que tem ali dois times que para mim são favoritaços, os Texans e os Jaguars. São times que devem brigar mais na divisão, mas talvez os Colts surpreendam negativamente, não sei, né? E os Titans consigam ficar à frente dos Colts. Vai ser uma briga dividida, né? Assim como nós temos na AFC Leste. Eu vou fazer vídeos especiais de cada uma das divisões, mas no Leste tem dois times brigando lá em cima e dois embaixo. Eu acho que é mais ou menos esse o cenário na AFC Sul. Tem time que é uma completa incógnita para mim, os Ravens. Para mim, o que eles fizerem vai ser uma surpresa, né? Tem muita gente que está colocando lá a previsão ótima, colocando muito hype que eles vão ganhar a divisão, que vai ser muito bom, mas eu não consigo entrar nesse hype, porque, ok, Jesse Minter parece ser um cara capaz de fazer essa defesa jogar. Eu quero ver se aquela expectativa que a gente tinha no passado era só um problema de treinador ou se de fato os jogadores não conseguem entregar isso. Assim como eu tenho dúvidas com relação ao Lamar Jackson. Quem conhece o canal, sabe que eu sempre gostei muito, eu sempre fui um defensor do Lamar Jackson, um ótimo jogador, mas na temporada passada ficou um pouco abaixo e eu entendia que o jogo dele, o estilo de jogo dele tinha prazo de validade, então eu não sei o que ele vai entregar esse ano. Eu decidi apontar aqui a surpresa, aqueles times que vão chegar nos playoffs, né? Aqueles times que não estavam nos playoffs do ano passado e que vão estar nesse ano. Para quem não se lembra dos playoffs, deixa eu colocar aqui também na tela. E aí eu vou olhar AFC e na NFC. Tá aqui, ó, né? Como é que foram os times dos playoffs. Cara, na AFC eu tava olhando, eu vou colocar o Cincinnati Bengals chegando nos playoffs. E aí vai ser no lugar do Pittsburgh Steelers. Os Steelers ganharam essa divisão, a gente nem lembra muito bem como que foi todo mundo tropeçando e os Steelers acabaram ficando com a divisão. Eu não estou confiante. O torcedor dos Steelers está bravo comigo, mas eu não consigo confiar. É um problema com o Mike McCarthy. É a escolha do Mike McCarthy. Eu não consigo confiar também no Aaron Rodgers jogando agora, né, com essa idade. Eu não consigo me empolgar com esse time. Eu acho que os Bengals têm um time muito forte. Vejo essa divisão colocando apenas um time nos playoffs. E aí os Bengals, pelo calendário tranquilo que tem, com a qualidade que eles têm em campo, né, com alguns sinais que nós estamos vendo aqui dos relatos dos camps, da defesa trazer aquela coisinha a mais, ser melhor do que nos últimos anos, acho que os Bengals vão conseguir ganhar a divisão e vão tirar os Steelers, então, dos playoffs. E é basicamente a única mudança que eu vou fazer, tá? Porque eu vou ser ousado, o pessoal vai me xingar, o torcedor dos Chiefs é um torcedor que xinga bastante, mas eu acho que os Chiefs não vão para os playoffs mais uma vez, tá? Acho que a briga na AFC Oeste é entre Denver Broncos e Los Angeles Chargers e talvez tenhamos os Chargers ganhando a divisão. Eu estou empolgado sim com o Mike McDaniel nesse comando do ataque, né? Se a linha se mantiver saudável, é muito se... Cara, previsão dentro da NFL é muito, muito, muito difícil, porque uma lesão muda completamente o cenário que se imaginou. Então, não fique bravo comigo por fazer essa previsão. Na semana 1 eu posso ter uma ideia completamente diferente e daqui 12 horas, na hora que esse vídeo estiver entrando no ar, né, na manhã dessa quinta-feira ainda, eu posso mudar de ideia
com uma simples lesão, com uma notícia que aparece aqui no Twitter falando de uma lesão de alguém. Muda completamente. Então, não adianta chegar em dezembro e falar assim, tá vendo? Eu vou analisando semana a semana. Por isso que tem os Power Ranking, né? O cara vai mudando, começa o Power Ranking e o cara tá aqui. Eu vi outro dia o Power Ranking, os Patriots em 12º. Pô, eles não tinham ganhado a divisão no ano passado? Eles não tinham ido para os playoffs, não chegaram no Super Bowl, ganharam a conferência no ano passado, e estava atrás de time como os Ravens, que para mim é uma completa incógnita. É opinião, geralmente tem que fazer barulho, e a minha opinião neste momento, nesta situação, é que os Chiefs não vão para os playoffs, assim como os Steelers não vão para os playoffs. Vou colocar o Denver Broncos, o New England Patriots, mas acho que o Buffalo Bills vai, os Patriots devem ficar com seed 6 ou 7, tá? 6 ou 7, não coloco nem seed 5. Jacksonville Jaguars e Houston Texans, talvez invertendo aqui. Coloco os Bengals e vou ficar com o Chargers, com o Bills. É isso aqui, tá? Meu cenário da AFC, meus times classificados para a pós-temporada. Na NFC, eu pensei em colocar os Saints, tá? Sinceridade, eu pensei em colocar os Saints, mas eu vou com calma com o Tyler Shough, porque ele venceu 4 dos 5 jogos finais ali, né, quando ele jogou, mas ele perdeu o fator surpresa. Sempre falo isso aqui, o quarterback que entra ao longo da temporada, ele traz uma coisa, um playbook muitas vezes não pensado para ele, então ele é um playbook facilitado, com muita mudança e jogadas mais simples para o cara. O adversário não estudou esse time, não estudou esse quarterback, tá querendo pegar esses padrões, precisa de pelo menos 3, 4 jogos para pegar esse padrão. Agora, com 5 jogos, eles já têm uma ideia do que é o Shough, vão ter que mudar bastante coisa e eu quero ver ainda. Vou com calma. Muitas lesões também na equipe do Saints, então não vou entrar nesse rap, não vou colocar eles nos playoffs. Giants é um bom candidato, tá? O Giants eu acho que é um time que tem potencial para brigar aqui e conseguir uma vaga na pós-temporada, mas é uma divisão complicada. É uma divisão difícil e aí eu vou começar a usar, porque eu vou colocar assim o Dallas Cowboys ganhando a divisão. Dallas Cowboys é um time que entra para mim nesses playoffs e vai entrar aqui, ó, como campeão da NFC Leste. Tá? Tô vendo essa qualidade, posso quebrar a cara ali na frente, mas estou vendo essa qualidade, vai, minha opinião, quero saber a sua, claro, deixa aqui embaixo o comentário, xinga, faz o que você quiser, conversa aqui, mas... E aí eu vou ser ousado, eu vou deixar os Eagles de fora dos playoffs. Acho que vai ser o primeiro ano do Sirianni sem conseguir uma vaga na pós-temporada. Já falei, para mim esse time é 8 ou 80. Ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. Essa é a minha sensação total, né? Que essa equipe que vai conseguir ir muito bem ou vai desandar completamente. Falei, a família italiana ali, tá tudo indo bem, de repente uma faísca complica tudo lá. Vou deixar os Eagles de fora. Brigando, talvez consiga uma vaga nos playoffs, brigando com o San Francisco 49ers, tá? O meu palpite seria esse, brigando com o San Francisco 49ers por uma vaga na pós-temporada. E eu vou colocar aqui Detroit Lions. Eu acho que os Lions vão conseguir, tá? Eu vou tirar os Packers. Vou tirar o Green Bay Packers. Acho que o Green Bay Packers tem potencial, mas é um time que gosta, que vai dar tiro no pé. A minha sensação é essa, o Green Bay Packers ele vai conseguir competir com qualquer time, ele é uma equipe que vai poder brigar por todos os jogos na temporada, mas que em alguns momentos ele vai bobear e vai perder um jogo que você fala assim, não podia. Tá? Semana 1, Minnesota Vikings, jogando lá em Minnesota, vai perder. Semana 4, eu vi que é contra o Tampa Bay Buccaneers, é um jogo que os Packers tinham que ganhar e eu acho que vão acabar perdendo. Então eu acho que é uma equipe que vai ficar de fora por esses detalhes. Tem essas complicações aqui, você fez um investimento no Micah Parsons, ele vai estar disponível talvez na semana 6. Eu acho que tá meio nebuloso ainda. Gosto do Jordan Love, gosto cada vez mais. Estou assistindo muito do Jordan Love até para fazer essas análises aqui de divisão por divisão, mas eu tô com essa sensação. Então eu vou colocar, indo para os playoffs, Dallas Cowboys e o Dallas Cowboys e o Detroit Lions, tá? Desses 7 que foram esses dois times para mim indo para os playoffs. Quem fica de fora? Packers, certo?
E aí, entre San Francisco 49ers e Eagles, mas eu vou deixar os Eagles de fora da pós-temporada. Meu palpite, acho que os 49ers podem acabar se complicando também por muitas lesões, por uma divisão complicada, mas ainda vou colocar eles indo para os playoffs. São dois brigando por essa última vaga, 49ers e Eagles. Vou ficar com os 49ers. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui o comentário, participe de Fantasy, ofendam, comentem, compartilhem o canal. Valeu, até amanhã.